Você é flexível a ponto de quebrar uma regra? Ou considera isso uma transgressão? Essa é uma questão que nos remete ao estágio 4 da escala de Kolber, que ainda é heterônomo, mas já tem um pezinho na autonomia. O estágio 4 concentra as pessoas que se preocupam em manter a ordem. E essa postura está muito mais próxima de um avanço do que de um retrocesso, à medida que compreendemos a necessidade de regras para a organização social e para o convívio entre as pessoas. O indivíduo que na escala da autonomia estacionou nesse quarto degrau é um cidadão cumpridor do seu dever, que paga seus impostos, respeita as regras de trânsito, jamais estaciona na vaga de idosos ou deficientes e etc. Ou seja, estamos falando de uma pessoa de bem. Então, o que falta para esse indivíduo sair da heteronomia e avançar na escala da autonomia? Falta flexibilidade. Falta compreender que regras são generalistas e por isso sempre haverá exceções. Questões específicas demandam respostas específicas. Não basta aplicar a regra ao pé da letra, é preciso interpretá-la e adequá-la à realidade. É preciso pensar sobre ela. A palavra pensar vem do latim e significa pesar, colocar na balança. Uma pessoa autônoma pondera a sua decisão, ela consulta a sua consciência para fazer uma escolha, se vai brigar para fazer valer a regra ou se vai quebrá-la em prol de um bem maior. Heterônomos ainda não desenvolveram essa capacidade. São pessoas rígidas, inflexíveis, às vezes até endurecidas mesmo. Vamos pegar como exemplo um caso recente, mas já quero deixar bem claro que eu não tenho nada contra o IBAMA. É um exemplo bem pontual, tá? Funcionários do IBAMA recorreram à justiça para apreender o papagaio Leozinho. O recurso apresentado foi a peça mais recente de uma longa batalha judicial que começou em 2010. Os funcionários do IBAMA estão tentando fazer valer a lei que proíbe a criação do animal em cativeiro. E é algo que faz sentido, longe de ser uma insanidade. Esse é um lado da balança. Acontece que do outro lado da balança está o papagaio Leozinho, que vive há 22 anos em ambiente doméstico e, portanto, vai morrer se voltar para o seu habitat. Desse mesmo lado da balança está também a dona Isaura, sua dona que tem 94 anos, não teve filhos e vive somente com o papagaio Leozinho e um cachorro, ambos de estimação total. Na primeira etapa do processo, dona Isaura teve uma grave crise de hipertensão quando soube que podia ser separada do Leozinho. Se levarmos em conta a idade avançada da dona Isaura, seus 94 anos, sabemos que o risco de vida para ela também é enorme, e não só para o papagaio Leozinho. O que você faria? Que lado da balança pesaria mais na sua decisão? Se você optou pela vida de Leozinho e da dona Isaura, você raciocina com autonomia. Longe de ser um transgressor ou de ser alguém que não compreende a importância da lei para a proteção da espécie, você apenas ponderou o caso ao tomar sua decisão, enquanto os funcionários do IBAMA ainda possuem uma compreensão heterônoma do problema. Mesmo que muito bem intencionados em cumprir o seu papel, é apenas uma questão de bom senso. Aristóteles considerava o bom senso o elemento central da conduta ética. Ele o descrevia como a capacidade virtuosa de agir com razoabilidade. E eu sei que muitos de vocês vão dizer assim, mas se abrir exceção para um, terá de abrir para todos. E aí, como é que fica? Quem disse que há necessidade de abrir exceção para todos? Isso criaria uma nova regra generalista que exclui a necessidade de pensar
cada situação como única, e é para isso que somos dotados de inteligência. Para uma pessoa autônoma, portanto, cada situação é um caso a ser equacionado, no intuito de se evitar uma injustiça ou uma crueldade. Em suma, pessoas do estágio 4 têm uma rigidez que as impede de raciocinar com autonomia. Quando esse tipo de pessoa assume um papel de chefe, por exemplo, ela tende a ser muito centralizadora, transformando o trabalho numa rotina totalmente sufocante e burocratizando demais todos os processos. Mas eu vou falar sobre isso mais pra frente nos vídeos sobre liderança. Enfim, quando não superamos esse estágio 4, podemos, sem querer, assumir uma postura de vigilância e de controle inadequados. E quanto mais se tenta controlar o ambiente externo, mais se perde o foco da única coisa que podemos de fato administrar, a nossa própria vida. Mantenha a ordem do seu mundo interior, pois somente ele está ao seu alcance. E o mundo exterior vai ser o reflexo dessa conquista. Foco em você, flexibilidade e bom senso são fundamentais para se construir autonomia.